Frederico, muito obrigada pela sua presença no Panorama de hoje. Obrigado a vocês. Frederico, nós vimos que uma trajetória política, ela se constrói ao longo dos anos, né? A história é feita ao longo dos anos. Mas o marketing, ele tem um papel importante, né? Na hora do candidato fazer aí suas palestras e tudo mais. Agora, eu queria saber qual que é o papel do marketing na política. Olha, Betânia, o marketing ele é entendido, né, como uma atividade humana para satisfazer as necessidades e desejos das pessoas através de processos de troca. Sendo assim, é importante entender que existe um desejo da sociedade, um desejo das pessoas em escolher representantes que consigam expressar junto ao público, junto à sociedade de modo geral, as suas necessidades. Então, o marketing ele se torna fundamental também dentro dessa área que é a política, porque a candidata, a pessoa que está se propondo a representar uma parcela da população junto a essa sociedade, tem que ser capaz de vender e vender-se enquanto um produto também, para que obtenha esse sucesso ao expressar suas ideias ou a representar interesses dessa sociedade junto aos públicos. E a gente sabe que os públicos são bem divergentes na sociedade. Pois é, mas aí onde que entra o marketing, como que ele contribui na hora da campanha? Bom, na campanha, a preocupação, como foi colocado no início desse programa, o excesso é prejudicial, mas também, por um outro lado, o desleixo ou a não observância desse aspecto também é prejudicial. Nós não podemos deixar que você, candidata, por exemplo, coloque um passo à sua frente, mas não haja em direção a esse passo. Ou seja, você tem que caminhar planejando sua estratégia, como que você vai atuar, como que você vai expressar diante das pessoas. Isso tudo é uma preocupação mercadológica. Quer dizer, é um trabalho que vai desde o comportamento até a postura, até a maneira de se vestir. Isso é o papel do marketing, uma orientação. Sim. E especificamente o marketing, né, nós poderíamos dizer, existe um núcleo comum que se aplica tanto ao homem quanto à mulher. Mas as candidatas, elas têm uma preocupação adicional em relação aos homens, porque as mulheres, elas são mais observadas, culturalmente dizendo, na nossa sociedade, ela é mais observada nesses aspectos que você diz, por exemplo, da questão do vestuário, do comportamento social, e isso vai afetar a imagem que essa pessoa está transmitindo para os demais. Então, a mulher ela é mais cobrada nesse aspecto. Na hora de traçar uma estratégia, qual que é a diferença, então, de estratégia para homem e de estratégia para mulher? Eu costumo dizer o seguinte, a mulher, como é mais observada, ela vai ter que ter uma preocupação, vamos dizer, um pouco superior à do homem. Eu estava até comentando há alguns minutos atrás, dizendo com o colega o seguinte, o homem, por exemplo, ele dentro da nossa sociedade, é permitido que ele tenha, por exemplo, alguns cabelos brancos. Culturalmente, para a mulher, se ela não se preocupa com essa, eu estou dando um pequeno detalhe, essa simples questão, ela pode ser interpretada como uma pessoa desleixada, não organizada, não cuidadosa. E o eleitorado, o que ele imagina? Se a pessoa não cuida de si próprio, o que ela fará com o meu dinheiro? Né? O que ela fará como representante num meio político? Então a pessoa acaba passando a sua imagem pessoal, a sua imagem acaba afetando também o seu lado profissional. Um candidato que já tem uma imagem ruim, há como o marketing reverter essa imagem? Para que melhore a imagem de uma pessoa, sem dúvida. À medida que a pessoa começa a se desenvolver, ou a ser treinada, ou a treinar-se, que é possível também você próprio se treinar, nessas habilidades, por exemplo, de expressar em público, de se apresentar diante de outras pessoas, isso tudo vai fazendo que seja possível reverter uma posição que de repente as pessoas já têm pronto daquela pessoa. Frederico, muito obrigada pela sua participação no Panorama de hoje. Eu agradeço a oportunidade.